Olá, vamos para mais um caso do nosso clube de estudo de caso. Aqui o aprendizado é todo baseado em caso ou em problema, né, nos casos clínicos reais ou parcialmente adaptados. Hoje a ideia é que a gente discuta um pouco sobre um paciente que tem excesso de peso, sexo masculino, né, excesso de peso e falta de rotina. Vocês vão ver, quando comparado ao caso clínico da última semana, como que é diferente a conduta para esse paciente. Tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre por onde começar, o que suplementar e como que a gente vai planejar o caso desse paciente. Então, vamos lá. Abrir o estudo de caso. Então, ele, acho que dá para ler bem, um homem de 37 anos, médico, ele inicia o acompanhamento nutricional com o objetivo de emagrecimento, melhora da proporção de gordura à massa muscular. Bem? Então, ele relata ter um alto grau de estresse, relata ter muito prazer na profissão, apesar do alto grau de estresse, relata fazer corrida e musculação diária, então de 4 a 5 vezes por semana, 1 hora por dia. E relata ainda muito álcool e muitas besteiras, muito evento social. Então, é uma pessoa que tem uma vida social muito ativa, tá? Então, como é delicada, é importantíssimo a gente saber disso desse paciente, porque a estratégia toda de condução do plano alimentar leva isso em consideração, tudo bem? Então, padrão alimentar com pouca variedade, tá? Baixo consumo de frutas, de grãos integrais e baixo consumo de legumes e verduras. Então, só para vocês terem uma ideia de como que é o dia a dia desse paciente, então ele se alimenta ao acordar com suco, frutas, pão e queijo. Almoça em horários super variados. Em alguns dias almoça lá para as 4 da tarde. Em outros, mas ele diz que está radicalmente disposto a mudar esse hábito. Ele sabe que isso faz mal para ele. Isso tudo a gente vai coletando sem fazer caras e bocas, né? Eu estou aqui fazendo um resumo, mas o paciente vai contando essas histórias, né? Essas histórias todas que a questão do álcool, ela é um problema, por conta da vida social intensa. Isso, nenhuma anamnese, por mais detalhada que seja, vai pegar essas informações. Você tem que estar com uma escuta ativa muito grande para estar conversando com o paciente, vendo o que ele precisa mesmo, né? Então, vamos lá. Ele está disposto a mudar esse hábito. Ele janta bastante tarde, por volta de 10 ou 11 da noite, e diz que esse hábito é, sim, muito difícil de mudar, porque ele vai para a academia depois do trabalho, enfim, chega tarde mesmo em casa. Ou seja, você vai primeiro mudar o hábito óbvio das 4 horas da tarde, depois você vai pensar em mudar o horário da noite. Nunca você vai ter que sugerir para esse paciente na primeira consulta que ele passe a jantar mais cedo. Você concorda? Ótimo. É um paciente que relata ainda tomar muito Red Bull durante o dia para se manter acordado e tem baixíssima ingestão de água. Então, nos finais de semana, relata nos finais de semana, né? Muitas transgressões alimentares, alimentos com gordura saturada, também bebida alcoólica, isso da boca, anotado da boca do paciente, tá? Existe uma motivação de melhorar o hábito, até porque o colesterol estava tocado, estava alterado, porque o pai faleceu de ataque precoce, de doença arterial coronariana, então jovem. Então, isso é uma das coisas que motiva o paciente a melhorar o hábito alimentar dele, corrigir os níveis de colesterol. E olha que interessante, esse paciente tem várias questões de comportamento importantes. Então, diz que não tem padrão no dia a dia, depende de itens de conveniência, tem um padrão beliscador, ele pula a refeição, é um comedor emocional, come porque está triste, porque está deprimido, porque está chateado, diz que come demais, que não planeja as refeições, come no estresse, come sem pensar, tem lanches pobres e come muito fazendo outras coisas. Então, vocês veem quanta questão comportamental precisa ser trabalhada nesse paciente. Tem algumas queixas gerais, diz que sempre quando faz dieta ele fica doente, ou seja, preciso passar uma dieta para esse paciente que ele não fique doente em hipótese alguma, já para quebrar essa crença limitante dele, acreditando que a dieta vai deixar ele fraco, né? Diz que tem baixa energia quando faz dieta e ainda de queixa, né? Colesterol muito alto, uma glicemia limítrofe. Então, só para ver os exames aqui, o paciente com LDL de 172, ou seja, uma hipercolesterolemia isolada, né? Na verdade, mista,
com triglicerídeos de 177, então triglicerídeo acima de 150, LDL acima de 160, caracteriza a hipercolesterolemia. E o HDL em 40 também é um HDL baixinho, né? Para homem abaixo de 40 é fator de risco. Tem um ácido fólico e uma vitamina D também insuficiente, ambos. Tá? Em relação à antropometria, então, o paciente que chega no consultório com 102 quilos, tem 1,84 de altura, 102 centímetros de cintura e um percentual de gordura de 25,8. Tá? Então, vamos lá, deixa eu abrir o caso do paciente aqui para vocês verem. Então, essa é a anamnese que o paciente preenche, tá? Então, com o que ele deseja, com o que ele foi, ele já foi no nutricionista e disse que conseguiu organizar a alimentação por um período de tempo limitado. Enfim, aqui diz, olha aqui, no final de semana, muitas transgressões alimentares, então ele relata tudo isso em questionário, tá? Ainda tem aqui um hábito de consumo de sobremesa frequente, consumo de cookies, bolos, balas pelo menos uma vez ao dia. Janta, ó, já coloca, olha, janta bastante tarde, o hábito bem difícil de mudar. Então, com essa anamnese, você já tem acesso a muita informação do paciente. Eu acho muito legal que a gente faça essa anamnese antes para o paciente preencher, tá? E aí, diz que não toma nenhuma medicação e diz que está altamente comprometido com o processo de reeducação alimentar. Tá? Então, eu vou abrir aqui só a história clínica do paciente. Então, esse paciente ele veio uma vez na consulta e deixa eu mostrar para vocês, deixa eu só explicar melhor aqui. Então, o paciente onde eu coloco... Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, essa planilha, ela tem a aba de avaliação nutricional, onde estão os dados do paciente, são 37 anos, cintura, o percentual de gordura, de acordo com esse protocolo, Jackson, então, homens brancos, 18 a 50 anos, que leva em consideração essas medidas, tríceps, suprailíaca, abdominal e coxa média. Poderia ter escolhido outro protocolo aqui, mas esse é o que eu utilizo para homens, tá? Eu quero mostrar para vocês a aba de avaliação nutricional. Então, aqui a gente tem o local, avaliação laboratorial. Então, aqui a gente tem o local onde eu digito os exames do paciente. Então, aqui a glicemia limítrofe dele, os níveis de colesterol. E aí ele marca, a planilhazinha marca o que está alto, o que está baixo, de acordo com os pontos de corte que eu estabeleci, né? Então, a B12 bem limítrofe aqui, o ideal é acima de 400, está 407. O ácido fólico ideal acima de 10, está 7,7. Então, aqui a gente já tem uma ideia fácil do que vai precisar trabalhar no que tange a suplementação do paciente, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês é a parte de prescrição da dieta, tá? Então, o paciente que ele objetiva perda de peso e melhora de organização da rotina alimentar. Então, esqueci só de mostrar uma coisa para vocês que eu preciso mostrar. É um paciente que tem uma carga de exercício alta, lembra? Ele faz musculação, eu coloquei como se ele fizesse 1 hora de musculação leve, 2 horas de musculação leve por semana e ainda 2 horas de corrida leve, né? Corrida a 8 km por hora por semana. Tá? Então, esse aqui é uma planilhazinha de gasto energético, então tem os exercícios aqui ao lado. Aqui eu coloco o tempo que o paciente faz o exercício, e aí ele calcula o gasto calórico de acordo com o tipo de exercício, de acordo com a intensidade desse exercício, a caminhada leve, moderada, enfim, rápida, e de acordo junto do peso corporal. Então, aqui são os METs. Então, a gente calcula aqui que o paciente está perdendo em torno de 300 calorias fazendo musculação, um homem, né, de 100 quilos. E aqui a corrida um pouco mais e gasto energético, tudo bem? Então, eu levo em consideração, aqui no planejamento alimentar, que eu quero que esse paciente perca 4 quilos em 30 dias, tá? Ele precisaria estar reduzindo a caloria ingerida em 1.000 calorias, mas como ele faz exercício físico, e quando eu distribuo esses 4 dias de exercício físico como se fosse na semana inteira, eu teria que dar um incremento de 300 calorias para esse paciente. Tudo bem? Então, isso aqui gera um gasto energético, que ele tem que fazer um déficit na dieta de 700 calorias, não de 1.000, porque 300 ele vai gastar no exercício. E aí, o gasto energético aqui, o VET dele, prescrito, né, o valor energético da dieta, vai ser de 1.700 calorias.
Anne, como que a gente chega às 1.700 calorias? Então, a gente tem, tudo bem? Aqui o cálculo, tá? Então, aqui está o cálculo. Modificação do peso, o exercício, na verdade, eu coloquei na outra planilha, e aqui automaticamente ele vai calcular de acordo com o peso, com a estatura e com a idade, tá? E aí, como que eu distribuo isso ao longo do dia? Então, eu vou fazendo a distribuição de acordo com o que o paciente come e lógico, dando um aporte lá dos grupos alimentares que eu quero que ele consuma pelo menos uma porção de feijão, de frutas, pelo menos 2 porções de frutas por dia, legumes e verduras um número um pouco maior, que ele tinha hábito de comer uma grande salada à noite. Enfim, aqui então o que eu faço e colocando uma porção de leite no café da manhã, foi isso que eu prescrevi para ele, né? 2 porções de cereais ou grãos e uma porção de fruta. Então, esse café da manhã dele tem, em média, 45 gramas de carboidrato, 5 de lipídio e 10 de proteína, tá? Se eu quisesse, por exemplo, que ele comesse, sei lá, mais 2 ovos de manhã, esse café da manhã do paciente teria em torno de, cadê a proteína? 30 gramas de proteína, enfim, um pouco menos, né? Como vocês podem ver, a gente vai mexendo na alimentação dele, na proposta do plano alimentar, de acordo com a proposta de perda de peso dele. Então, você vê que na hora do almoço eu coloquei 1,5 porção de carne, 1 porção de feijão, 5 colheres de sopa de arroz. Aqui, se eu quisesse colocar menos, colocar 3. Tem aqui o cálculo, reduziria um pouco, que está com 50 gramas de proteína, 36 gramas de proteína, 2,4 de... 50 gramas de proteína e 54 de carboidratos. Se eu quiser aumentar um pouco aqui o feijão, o arroz como estava, de 5 porções, então a quantidade de carboidrato sobe para 70 gramas. Né? E assim eu fui distribuindo, considerei ainda que ele ingere sempre uma bebida alcoólica por dia, tá? O óleo em torno de 1 por dia, óleo de adição, né? Óleo de preparo, não óleo de adição, e mais 1 colher de sopa de açúcar, que ele vai adoçar no café, enfim, para ele não usar os adoçantes. E aí, quando eu vou distribuindo aqui os alimentos nos grupos alimentares, vai ocorrendo esse cálculo das refeições aqui embaixo, tá? Na verdade, eu fiz um erro aqui, é o jantar 4, 1, 1,5. E aqui é tipo ceia que eu considerei, né? Vou apagar isso aqui. E aí aqui foi o lanche. O lanche foi 1.000. E o almoço, tudo bem? Só porque tava... Não faz muita diferença na hora do cálculo, não, mas para ficar direitinho aqui, a gente coloca... Então, um paciente que a proposta era de 1.700 calorias, aqui eu estou oferecendo 1.660, considerando uma dose de bebida alcoólica por dia, óleo de preparo, a gordura de adição aqui também, com azeite. Tem um plano alimentar com prescrição. Deixa eu explicar aqui o que eu entreguei para ele. Então, paciente que a gente estabeleceu, tá? Meta de bebida alcoólica, né? Então, avaliar sempre esse acompanhamento da bebida alcoólica, porque a gente sabe que excesso de álcool enfraquece a nossa decisão sobre o que comer. Além disso, eu orientei sobre a diferença de carboidratos simples para os carboidratos complexos, tá? Orientei sobre o consumo de alimentos ultraprocessados, então sobre os iogurtes, sobre mate, ice, enfim, essas bebidas que são consideradas ultraprocessadas. O paciente não ingeria nada de água, tá? Então, também foi orientado a quantidade mínima de água que ele deveria ingerir, que é em torno de 30 ml por quilograma de peso. Lembrando, o paciente é médico, então fica mais fácil a gente estar usando esse tipo de jargão, mas em torno de 3 litros de água por dia. Aqui as orientações dos carboidratos complexos que ele deveria ingerir. O paciente que estava com um LDL de 177, lembra? Então, eu pedi para ele incluir alguns alimentos e expliquei dessa forma alguns alimentos funcionais para a dislipidemia. Então, pedi para ele incluir o farelo de aveia, 2 colheres de sopa por dia, de que forma que ele ia usar. Ele precisaria também incluir castanhas e sementes, em torno de 30 a 40 gramas por dia. Incluir os folhosos verdes escuros, algumas frutas, e o que ele deveria fazer de restrição a massas, pães e produtos processados. Tá?
Pedi para ele comprar esse suplemento, é um suplemento que eu uso com frequência para pacientes com hipercolesterolemia, então, que é a levedura de arroz vermelho, então é fácil de encontrar, tanto no exterior quanto aqui. É um suplemento que está previsto na diretriz europeia de dislipidemia, então, para utilização em casos de hipercolesterolemia. Esse paciente não fazia uso de nenhum tipo de estatina, tá? Nenhum hipolipemiante. Então, tem que tomar cuidado, porque o princípio ativo desse suplemento ele é análogo, né, à lovastatina, então tem uma similaridade muito grande com as estatinas. Você não pode utilizar se o paciente estiver utilizando estatina, tudo bem? Então, aqui está o plano alimentar dele, considerando aquele cálculo que eu mostrei para vocês. Então, sempre uma fruta de café da manhã, uma porção aqui de pão com o queijo, ou então o leite, né, o leite substituindo o queijo e a granola. Para dar o aporte de cereal, ou então esse paciente comeria 2 ovos mexidos, ou então faria um shake aqui de iogurte, fruta, farelo de aveia ou semente de chia, tá? Para oferecer tanto a fibra que ele precisa, quanto a fruta que eu queria que ele sempre comesse de manhã, tá? Sempre dou algumas orientações aqui para não tomar sucos de fruta, nem de laranja-lima, enfim, que ele deve usar sempre farelo de aveia, então umas orientaçõezinhas eu coloco do lado, tá? Em relação ao almoço, eu pedi para ele evitar de comer em rede de fast food, dei uma dica aqui de um delivery legal que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o Horta Local, que é um delivery de comidas mais saudáveis, para facilitar a vida dele, ele conseguia almoçar meio-dia, então a gente tem que ter essas artimanhas assim, para garantir a adesão do paciente. Pedi ainda que ele incluísse os vegetais folhosos verdes escuros diariamente. Dei uma lista de legumes e verduras para ele poder variar o cardápio. Deixa eu mostrar para vocês a lista. Vou mostrar essa lista aqui, que é muito parecida. Às vezes eu modifico uma lista da outra, né? Eu tento fazer a lista mais individualizada possível. É uma lista que está pronta e eu vou apagando aqueles alimentos que o paciente não tem hábito de comer ou não gosta. Então, aqui a listinha das frutas, né? Dos tubérculos, como se fosse uma lista de substituição, mas eu acabo, não tem esse nome de lista de substituição, mas é mais uma lista de ideias para o paciente. Então, olhar a lista de legumes e verduras para variar. Então, aqui está a opção dele, né? 5 colheres de sopa de arroz ou qualquer um dos substitutos, uma concha de feijão ou outra leguminosa, a porção e meia de carnes, carne assada, bife, enfim. E dou exemplo ainda de algumas combinações que seriam um prato, enfim, adequado. Como, por exemplo, rúcula, tomate cereja, alface americana, azeite, abobrinha refogada, lagarto assado com molho madeira, arroz integral e feijão preto. Seria um prato que corresponderia à proposta alimentar do paciente. Coloquei aqui para ele, né, e proposto lá a ideia de uma fruta mais as castanhas, não foi isso? Então, fruta ou a água de coco, a água de coco como substituto da fruta. Ou então uma das castanhas, ou noz, ou castanha do Pará, ou macadâmia. Deixe mais ou menos a quantidade aqui. Você vê que ao lado eu coloco mais umas ideias. Então, ele poderia optar também por um tahine ou uma pastinha, enfim, de castanha, o que seriam as gorduras que ele poderia utilizar além das castanhas, tudo bem? E o que ele deveria evitar: biscoitos industrializados, barrinhas cobertas com chocolate, produtos de padaria com pão de queijo, né? E aqui, o jantar dele, eu dei algumas sugestões e pedi para ele evitar alguns alimentos, evitar arroz branco, batata inglesa, macarrão. Pedi para ele utilizar, se ele fosse comer cogumelo à noite em substituição à carne, usar um shoyu sem conservantes, né? Sem glutamato. E dou uma série de ideias para ele fazer de preparação, tá? Então, deixa eu só voltar ao nosso caso. Então, o paciente que tem, né, questões comportamentais super importantes para serem trabalhadas ainda. Tá? Eu optei por dar uma dieta mais restrita para um paciente que estava muito comprometido, né? E a proposta aqui na segunda consulta trabalha apenas a questão comportamental do paciente, né? Então, a ideia na primeira consulta, eu expliquei sobre ultraprocessados, falei sobre a quantidade da água, sobre alimentos para dislipidemia,
dei os suplementos de levedura de arroz vermelho, falei sobre a questão do álcool, da importância da gente estabelecer a meta do álcool, orientação sobre carboidrato simples e complexo e proposta de plano alimentar com muita variedade e opções de um delivery saudável. E na segunda consulta, então, a proposta é diferenciar as vontades, controle de estímulos em eventos sociais, que eu acho que é a parte fundamental para uma boa adesão. Esse é um paciente que eu falo muito pelo WhatsApp, muito por e-mail, justamente para ajudar na adesão dele. É um paciente que já vem perdendo peso, né? Tem mais ou menos um mês, e a consulta dele é nessa, enfim, já está marcada para essa semaninha, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como que é o processo de programação de um plano alimentar. Então, mais uma vez, nesse caso, é um paciente que já tem um enfoque diferente da paciente da semana anterior. Então, tem muito evento social, tem a questão da bebida alcoólica muito intensa, tem uma falta de rotina importante. Então, eu optei nesse primeiro momento para tentar organizar o plano alimentar dele, mostrar quanto que ele precisa comer para poder perder peso e dar algumas orientações sobre qualidade de alimentação, sobre a questão dos ultraprocessados. Ele me falou no final da consulta que essa dica tinha sido bem legal, que ia ajudar ele a diferenciar um pouco os alimentos e ajudar numa escolha mais consciente. Segunda consulta, o foco vai ser no comportamento. Então, eu preferi optar por essa conduta para garantir esse processo de emagrecimento e motivar ainda mais esse paciente que já se encontrava motivado, 10 de motivação na primeira consulta. Tá? Então, aqui, eu acho que ficou claro por onde eu comecei, né? Então, nesse caso, eu fiz o cálculo, fiz a prescrição da dieta com base lá nas 1.700 calorias para prever para uma previsão de perda de 4 quilos no mês. Suplementei, optei por suplementar a levedura de arroz vermelho por conta desse risco de doença arterial coronariana do pai e fiz esse planejamento para uma segunda consulta trabalhar questões comportamentais. Talvez esse paciente seja um paciente alvo de um plano de atendimento de 6 consultas em 3 meses, mas é um paciente que ele é muito ocupado, tem uma rotina muito intensa, né? Trabalha em vários consultórios, trabalha em vários hospitais, é professor da FRJ e eu fiquei um pouco preocupada em propor essas 6 consultas na primeira, mas vamos ver como vai ser o retorno dele para fazer um novo planejamento. Mas na consulta seguinte, nessa próxima consulta, certamente vamos trabalhar controle de estímulos e foco no comportamento. A gente se vê na próxima semana com um novo caso para a gente estimular um pouco mais o aprendizado baseado em caso, aprendizado baseado em evidência. Até lá!